Seja bem-vindo ao curso Auxiliar de Operações Portuárias, Offshore, Aeroportuária e Industrial. Eu vou pedir que você preste atenção. Esse aqui é um entendimento geral do que são portos, aeroportos, do que é a indústria, do que acontece, de como acontece. Então, são os primeiros passos, o conceito, é um entendimento geral de tudo que nós vamos ver durante esse curso inteiro. Não tem como iniciar um curso, não tem como ensinar uma atividade sem que a gente saiba em que lugar nós vamos trabalhar. O que acontece nesses lugares? Para que esses lugares existem? Qual é realmente a finalidade de um porto, de um aeroporto? Então, é isso que nós vamos ver aqui agora. O que são portos? Um porto é uma infraestrutura estratégica localizada à beira de mares, rios ou lagos, destinada à atracação de embarcações e à movimentação de cargas e passageiros. Lembrando, a gente não está falando só de cargas, tá? O tempo inteiro. O curso completo, as regras, as normas, tudo que nós vamos aprender aqui também serve para os navios de passageiros, para os navios de turismo, tá? Funcionando como elo fundamental entre os modais marítimo, fluvial e terrestre. Então, aqui é isso. O porto é uma infraestrutura que dá base, que dá apoio aos navios que vêm de todos os lugares do mundo, aos navios que trazem todo tipo de carga, como o porto, como os aeroportos. A estrutura ela é feita para isso, para dar esse apoio a toda essa logística que acontece de entrada e de saída de mercadoria e de pessoas. Porto organizado. O que quer dizer isso? Do ponto de vista técnico e logístico, o porto é um complexo organizado de instalações públicas ou privadas, composto por cais e pires para atracação, área de armazenagem, pátios e terminais especializados, equipamentos de movimentação de cargas, sistema de controle aduaneiro e fiscalização. Aduana fiscaliza importações e importações. Então, quando vocês ouvirem falar a partir de agora, o setor aduaneiro é a aduana, é a fiscalização. Eles, como um porto entra e sai mercadorias e pessoas vindas de todos os países, precisa ter esse controle aduaneiro. Autoridade portuária, órgãos competentes. Órgãos competentes quer dizer as autoridades responsáveis por resolver, fiscalizar ou autorizar determinada situação. Então, quando a gente fala de importação e exportação, precisam ter órgãos que são competentes para que tudo isso aconteça dentro de toda a legalidade possível. A ANTAQ. A ANTAQ é um desses órgãos. Agência Nacional de Transportes Aquaviário. É a agência reguladora responsável por fiscalizar e regular o transporte aquaviário. Então, aqui é a primeira vez que nós estamos vendo a ANTAQ, só que a ANTAQ ela vai aparecer a quase todo momento. Viagro é o sistema de vigilância agropecuária internacional, vinculado ao Ministério da Agricultura, atua na fiscalização de cargas de origem animal e vegetal. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão responsável pelo controle sanitário de produtos e serviços que envolvem risco à saúde pública. Polícia Federal. Aí todo mundo conhece.
instituição responsável pela segurança pública federal em áreas portuárias e aeroportuárias. Atua no controle migratório, combate ao contrabando, tráfico internacional, crimes ambientais e outros ilícitos. Tudo relacionado a crime, a Polícia Federal ela está ali atuante sempre, nos portos e nos aeroportos. Alfândega da Receita Federal. Unidade da Receita Federal responsável pelo controle aduaneiro. Fiscaliza importações e exportações, verifica a documentação, arrecada tributos e combate fraudes e descaminho. Marinha do Brasil. É responsável pela segurança da navegação, inspeção naval, controle do tráfego aquaviário. Tráfego aquaviário. Então, pessoal, descaminho, voltando aqui na alfândega, descaminho é tudo que está errado, tá? A empresa tentou burlar alguma norma, a empresa tentou fazer alguma fraude para passar pela Receita Federal e não ter que pagar algum imposto, isso aí é um descaminho. Estrutura administrativa dos portos brasileiros, companhias docas. Função da autoridade portuária, docas, responsável por administração da infraestrutura comum, cais, canal de acesso, áreas públicas, planejamento e desenvolvimento do porto, fiscalização das operações, garantia da segurança portuária, cumprimento das normas ambientais e regulatórias, entre outras. Então, a docas, existe docas em todos os estados. Todos os portos têm a sua docas. Então, ela está ali para organizar alguns desses itens e, entre outros, que caiba a ela a sua responsabilidade. Estrutura do porto organizado, instalações terrestres, pátio de armazenagem. Muitos já devem ter passado por portos e vocês veem que nos pátios ficam carros, ficam contêineres, outros tipos de mercadoria, estacionamento de caminhões, né? Onde são armazenados para que eles possam descarregar e carregar suas cargas. Então, ali é o pátio de armazenagem, é mais ou menos aquilo tudo ali que a gente vê por fora, né? Quando a gente passa pelos portos e pelos aeroportos também. Armazém logístico já é o armazém onde tem mais o controle da entrada e da saída da carga, de uma forma muito calculada, que é onde vem a logística, né? Por isso o armazém logístico. Que horas que a carga entrou, que horas que ela sai, qual é o tipo da carga. Então, ali a gente já começa a ver a logística acontecendo. Gate, portaria operacional. A entrada e a saída de caminhões, de carros, é chamado de gate, né? Tem um controle muito grande nesse setor, na portaria operacional, tem um controle muito grande, porque não é só o controle do que entra e do que sai do navio, mas também existe um controle gigante do que entra e do que sai dentro dos portos e dentro dos aeroportos. Seguindo. Instalações de apoio logístico. EAD significa Estação Aduaneira do Interior. Vamos lá entender. São unidades alfandegadas localizadas fora da zona primária dos portos e aeroportos, conhecidas popularmente como portos secos. O que é um porto seco? É um terminal instalado no interior do país que realiza desembaraço aduaneiro, armazenagem de mercadorias importadas e exportadas, conferência física e documental, controle fiscal e tributário, movimentação e unitização de cargas. Funciona como uma extensão da alfândega, mas fora do porto marítimo ou aeroporto.
Então, quando nós falamos aqui que é uma zona aduaneira do interior, existem vários tipos de portos e existem vários tamanhos e estruturas de portos, mas todos eles têm o apoio e têm o acompanhamento, da aduana, tá bom? Empresas operadoras portuárias, conceito e funcionamento. Empresas operadoras portuárias são empresas autorizadas a trabalhar dentro do porto, responsável por realizar na prática as operações de carga e descarga dos navios. Agora vamos lá. Entendimento fundamental. O porto é uma organização, é uma empresa, para que fique melhor o entendimento inicial. O porto é uma empresa que pode ser do governo e pode ser uma empresa privada. Ponto. Porto. O porto ele é uma estrutura que oferece infraestrutura para que os navios cheguem, desembarquem suas cargas ou embarquem suas cargas. E o porto, ele organiza tudo isso. Então, no modo geral, resumindo o que nós vimos até agora, é isso. Isso é o porto. Agora nós vamos entender o que são as empresas operadoras portuárias. São as empresas que movimentam a carga propriamente dito, são as donas dos caminhões, são as donas dos guindastes, são as donas das empilhadeiras, são as empresas que levam, né, que mantêm ali os seus funcionários auxiliares de operação, que estão ali para fazer com que essa infraestrutura aconteça. Então, tem empresas de vários tipos dentro de um porto, que são as chamadas terceirizadas. Então, eu sou uma operadora portuária, eu sou uma empresa que cuido da verificação da estrutura dos contêineres. Vamos lá, passo a passo. Eu sou a empresa de fazer verificação da estrutura dos contêineres. A estrutura do container tem que estar intacta. E qualquer tipo de avaria de um container precisa ser documentada, precisa ser registrada com fotos. Então, existem empresas para fazer esse tipo de trabalho. E esse tipo de mão de obra pode ser um auxiliar de operações portuárias. É o início do entendimento onde vocês se encaixam dentro dessa estrutura toda. Então, dois momentos aqui. A operadora portuária, que é uma empresa cadastrada no porto, ela é habilitada, ela é autorizada para trabalhar ali. E quem trabalha dentro dessas empresas, para essas empresas, podem ser profissionais de todas as áreas, todas possíveis, dependendo da atividade que essa empresa exerce dentro do porto, como também pode ser agente. A gente confere a carga, a gente confere o container, a gente controla a saída e a entrada da carga, tanto no porto quanto no navio, no avião, no trem, no caminhão. A gente controla a carga desde a hora que ela sai da empresa até ela chegar no seu destino final. Então, aqui já começa a vocês a entenderem o papel de vocês dentro dessa cadeia logística dentro das áreas portuárias. Empresas operadoras portuárias são empresas autorizadas a trabalhar dentro do porto, responsáveis por realizar, na prática, as operações de carga e descarga dos navios. Eu resumi aqui em navios, mas voltando, navio, aeroporto, caminhão, trem, tá bom?
Tipos de modais. Então, se eu já falei de porto, aeroporto, de trem, são modos diferentes de transportar essa carga. E esse modo diferente, né, cada modalidade diferente, são chamados de modais. Então, aqui, o modal marítimo, fase 1, transporte internacional. Realiza o transporte de grandes volumes de carga entre países, sendo fundamental para importações e exportações. Por que fase 1? É um conceito muito geral, né, do que um navio faz. Modal rodoviário, fase 1. Coleta e distribuição, responsável pela retirada da carga no porto, indústria ou centro logístico e entrega ao destino final. Esse aqui todo mundo conhece, né? Esse aqui a gente faz parte do nosso dia a dia. Todo mundo aqui compra alguma coisa e esse produto chega nas nossas casas através de carro, de caminhões, né? E vários outros tipos de transporte terrestre. Modal ferroviário, fase 1. Transporte de grandes volumes, indicado para cargas pesadas e em larga escala, como grãos, minério e combustíveis. Modal aéreo, fase 1. Transporte de alta urgência, utilizado para mercadorias de alto valor agregado ou que exigem rapidez. Claro, a empresa que utiliza o modal aéreo para transportar sua carga, ela está focada na agilidade. Isso é fato. Modal hidroviário, o fluvial. Fase 1, navegação interior. Transporte por rios e hidrovias, principalmente em regiões do norte e centro-oeste. E muitas pessoas estão aqui, eu não sei exatamente de onde você é, de que estado você está aqui nos assistindo essa aula, mas eu tenho certeza que vocês vão se deparar com esses diferentes modais, dependendo do estado onde você esteja e dependendo da oportunidade que aparecer. Ah, apareceu uma oportunidade para o aeroporto? Está pronto. O porto está pronto. Para a indústria, está pronto. Para as grandes usinas, está pronto. Vamos lá. O mundo passa pelos portos. Aqui é uma situação bem bacana para a nossa realidade e para esse universo onde vocês estão entrando de oportunidades. É um universo de oportunidades. São centenas. Eu poderia falar mais, mas são bem mais centenas de empresas que, que nos rodeiam dentro dessas áreas. E aí você dá o primeiro passo em uma empresa, você faz um bom trabalho, porém, você está o tempo todo trabalhando para a sua empresa que te contratou, mas você está trabalhando junto, lado a lado, de alguém que é de outra empresa que está junto na mesma operação que você. Então, se nós estamos ali numa operação, colocando mercadorias dentro de um navio, é só você parar, pensar e visualizar quantos contêineres, quantas cargas vão dentro de um navio. Então, a gente precisa de várias empresas com vários tipos de atividades diferentes, trabalhando juntas para que essa operação aconteça, para que esse navio seja carregado e despachado, para que ele siga o rumo dele. Então, ali tem empresas de todos os tipos e você está em contato com todas elas. Então, a pessoa antenada, que olha lá na frente, começa a conhecer outras atividades, começa a conhecer outras funções.
Quer ver uma função que é muito similar à função de vocês? É o conferente de carga, o conferente de navios. É muito similar, mas muito similar mesmo. Então, vamos lá, seguindo. Conclusão. Os portos são fundamentais para a economia brasileira, porque conectam o país ao comércio mundial, reduzem custos logísticos, geram empregos e garantem o abastecimento de produtos essenciais. O reflexo dessa atividade na vida das pessoas aparece no preço dos produtos, na oferta de empregos, no desenvolvimento regional e na disponibilidade de mercadorias no nosso dia a dia. Tudo chega pelo porto. Tudo chega, tudo sai pelos portos. Então, pessoal, esse foi um entendimento geral e aguardo vocês na próxima aula.